Gente, e agora a gente vai falar sobre o fechamento da única escola quilombola de São Domingos do Prata. Para isso, hoje recebemos em nosso estúdio a presidente da Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais, Edna Correia, o representante da comunidade Cônego João Pio, Walter Cota, e o advogado da Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais, Matheus de Mendonça Gonçalves. Mas antes de eu comer, eu vou dar boas-vindas para eles, mas eu não vou conversar agora, não. Gente, sejam bem-vindos, alegria tê-los aqui. A Edna, gente, veio lá de lonjão, depois de Montes Claros, mas chegou, né, Edna? Que bom. Então, sejam muito bem-vindos. E antes da gente começar a conversar, eu vou passar uma matéria que o Tomás fez sobre isso que está acontecendo, uma situação tão grave. E a gente vai passar o VT e depois eu venho conversar com eles. A história está enraizada na mente dos mais antigos e nas tradições que são seguidas. Olha aqui, o meu tataravô, ele era escravo. E quando acabou a escravidão, o patrão dele deu esse terreno para ele, sabe? E então ele morrendo, esse terreno ficou para o filho que é Pedro Caxias, Sebastião. E o Sebastião deixou para a parte dele para 6 filhos, né? Inclusive uma das netas dele que começou a festa Santana. Essa festa, um rito quilombola, acontece há dezenas de anos no Quilombo do Areião, região rural e que há mais de um século é lar de descendentes de escravos. Seu expedito é um dos mais antigos do Quilombo, lugar pequeno, mas que marca a história de Minas Gerais. Próximo dali, em outro quilombo, o do Surrão, a primeira de muitos moradores, também chegou no local logo após a abolição. Ela chegou aqui de pé, não tinha estrada, gente. Ela veio pelos matos, fugindo do cunhado dela. Então ela veio morar aí, fez uma casa aí e ficou morando aí. No local, os ritos quilombolas, como a festa de Nossa Senhora do Rosário, são mantidos até hoje. Essas duas comunidades autodeclaradas quilombolas e já reconhecidas pela Federação dos Quilombos de Minas Gerais estão aqui no entorno de Cônego João Pio, distrito da cidade de São Domingos do Prata. É por meio daquela escola, por exemplo, que os alunos aprendem os valores locais, a cultura e também são alfabetizados. A escola foi fundada em 1962, mas está com os dias contados. Foi por meio de um e-mail que a Superintendência Regional de Educação de Nova Era, responsável pela instituição, comunicou o encerramento das atividades já neste mês, alegando baixo número de matrículas. Fomos pegos de surpresa. Falar em nome da comunidade não é muito simples assim, mas quando um assunto ele é pontual, que é o caso do fechamento de uma escola, abrindo mão de uma questão de cultura local, de acesso às pessoas, dos pais de alunos com relação aos professores da escola, simplesmente você mudá-los para uma outra localidade, isso é questão de logística. Mas e o acesso a essas famílias? Como que isso está sendo tratado? Diante das incertezas, da falta de diálogo, do medo de perderem parte da história, estudantes, professores, pais de alunos, moradores descendentes diretos de escravos como Dona Raimunda, que hoje ostenta 104 anos de idade, se uniram em um protesto contra o fechamento da escola. Nós, professores, vemos o fechamento desta escola como um retrocesso, porque nós valorizamos muito esta escola. É uma escola que tem história, é uma escola que ela possui alunos quilombolas. Segundo os moradores, o fechamento da escola é ilegal, porque, entre outras coisas, fere a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. O Estado ele está ferindo, a Convenção 169, está tomando essa medida, porque em momento algum houve escuta. A comunidade não quer que feche a escola.
e nós temos o direito, segundo a convenção, de ter uma escola no nosso território. Nós queremos a nossa escola aqui. Com essa determinação, a comunidade já tentou de diversas formas fazer o governo a desistir do fechamento, mas sem acordo, a única saída e esperança vem de uma ação civil pública que tramita na Justiça, iniciativa da Federação dos Quilombos de Minas Gerais. Enquanto a resposta não vem, fica o clamor. Por meio de nota, a Secretaria do Estado de Educação informou que a escola mostrada na reportagem não está localizada em área remanescente de quilombo. Nossa equipe enviou documentos que comprovam a existência dos quilombos na região e, por meio de uma nova nota, a Secretaria manteve a afirmação. A Secretaria ainda disse que a escola está em processo de encerramento gradativo das atividades devido à redução no número de matrículas e de demandas de estudantes. E a partir do ano que vem, os estudantes serão atendidos em uma escola de outro distrito que fica a 10 quilômetros de distância. É assim, ontem a gente entrou em contato de novo com a Secretaria de Educação e não tivemos retorno até agora, tá? Então, a situação que a gente está agora é essa. Então, gente, é o seguinte, bem-vindos mais uma vez, né? Primeiro, vamos contextualizar como ocorreu esse fechamento da escola. Eu gostaria de ter a palavra e agradecer o momento de estar aqui com vocês, junto com o Dr. Matheus e a presidente da Federação Quilombola. Ocorreu uma verdadeiro, como eu falo, trator, tá? A escola, ela já existe desde 1962, como você mesmo colocou, né? Uhum. É uma escola que ela preserva as tradições, a cultura da região, né? E, assim, é uma escola bem estruturada, com professores capacitados para dar o devido ensino, né? Na área de campo, né? Na escola de campo. E, de fato, em dezembro desse ano, foi feito um e-mail, foi apenas por um e-mail informando que a escola fecharia em dezembro desse ano, né? Não teve nada antes, nenhuma conversa antes. E também, assim, eles feriram a portaria 391 do MEC, que diz claramente que para se fazer um fechamento de uma escola tem que ter todo um processo técnico, né? Tem que verificar se existe comunidades quilombolas no local, né? Como é que vai ser, talvez, o acesso desses alunos para outro local, tá certo? E o local que eles estão definindo, que é o distrito próximo também, que é 10 quilômetros, não tem a infraestrutura que a escola tem hoje, né? Que já atende essa comunidade quilombola há muitos anos, né? Tá certo? Deixa eu só... Doutor Matheus, sobre a visão da justiça, né? Isso é legal, isso que ele está falando? É legal? Pode acontecer dessa forma? Bom dia, né? Agradeço a oportunidade. Eu acho que, assim, primeiro eu queria deixar claro que a nota do Estado de Minas Gerais é absurda, né? Então, assim, quem tem o poder de definir se a comunidade é ou não é quilombola é a própria comunidade. Isso está previsto na Convenção 69 da OIT, isso está previsto no Decreto 4887 de 2003, né? E, inclusive, o critério da autoatribuição foi questionado perante o Supremo Tribunal Federal numa ação direta de inconstitucionalidade, a ADIM 3239 do Distrito Federal, e o Supremo, no julgamento dessa ação, que vincula a todos, vincula o Estado de Minas Gerais, vincula todos os órgãos do Poder Judiciário, reconheceu que é constitucional o critério da autoatribuição. Então, a nota é uma agressão aos direitos fundamentais das comunidades de Surrão e de Areião, porque o Estado de Minas Gerais se comporta como se fosse um Estado colonial. Ele traz à força pessoas negras e diz como essas pessoas negras vão viver e qual é a identidade dessas pessoas negras. Não mudou nada, de 1500 até hoje, o Estado de Minas Gerais continua o mesmo. Então, a nota é uma afronta às comunidades quilombolas. É por isso que a Federação Quilombola ajuizou a ação civil pública, pedindo para que o Estado seja proibido de fechar a escola. E aí eu vejo duas grandes violações de direitos nessa decisão do Estado. A primeira, a Convenção 69 da OIT, que garante direitos a povos e comunidades tradicionais, prevê o direito à consulta. Então, o Estado de Minas Gerais, toda vez que ele for tomar uma decisão,
seja ela na forma de lei, seja uma decisão administrativa como essa de fechar a escola, e essa decisão afetar diretamente comunidades quilombolas, as comunidades têm direito de serem ouvidas previamente. Consultadas, pelo menos. É o direito à consulta livre, prévia, informada e de boa fé. Claro. Isso o Estado não fez. Né? E a segunda questão é que a Convenção reconhece o direito à educação escolar quilombola, que é uma modalidade de educação que visa justamente assegurar que a história do povo negro, que as suas tradições culturais, que as suas religiosidades, que a sua contribuição para a formação da sociedade brasileira estejam presentes na escola. Claro. E o Estado brasileiro, o Conselho Nacional de Educação, editou a resolução número 8, regulamentando como se dará a implantação da educação escolar quilombola. E um dos direitos que foram reconhecidos é o direito das comunidades quilombolas terem nos seus territórios escolas que adotem essa modalidade de educação. Então, fechar uma escola num território quilombola para levar os quilombolas para uma outra escola que não adota a modalidade de educação escolar quilombola é uma violação clara à resolução número 8. Também com as crianças. A única coisa que eles alegam é que não teve quantidade de matrículas? A única coisa que eles alegam é isso e que lá não é uma comunidade quilombola, que é uma agressão. Vamos conversar com a Edna. Edna, você como presidente, né, da associação, que era... É associação que a gente fala? Federação. Federação. Presidente da Federação Quilombola. O quilombo, ele se auto-intitula. E isso é legal. Sim, isso está previsto. E o fato dessa escola fechar... onde isso vai chegar, né? Qual o impacto para a comunidade? Muito grande. É um retrocesso, né? Assim como foi falado na reportagem, a gente está vivendo um retrocesso total, né? Uma violação de direitos. Então, quando se fecha uma escola, se fecha várias possibilidades essas de fazer a manutenção mesmo da história dessa comunidade, né? na vivência dessa comunidade. Então, aí interrompe todo um processo. Então, esse processo, né, de consulta a essa comunidade, ela não foi feita. Está claro, né, tanto na reportagem quanto na ação que a federação moveu, que essa comunidade ela não quer esse fechamento, ela quer que dê continuidade, né, a essas atividades. Então, o Estado mineiro, o Estado brasileiro tem que respeitar, né, a decisão da comunidade. Né? E algo que não foi feito. Nós precisamos ser consultados. Verdade. Quando algo atinge diretamente a nós, comunidade, a nós quilombola, nós devemos ser escutados e respeitados. Está entrando na sua casa, está fechando uma coisa dentro da sua casa. E algo que não está acontecendo. Eles não tiraram esse momento de escuta. E essa comunidade, ela precisa ser escutada, ela precisa ser ouvida e respeitada. Claro, mesmo porque, Walter, dentro dessa escola não acontece só a aula das crianças, não é? A verdade, a escola, ela tem uma estrutura de uma escola de campo, né? E tem lá também a parte de informática, né? Para as crianças se modernizar mais com as técnicas, né? Então, assim, é uma escola especificamente do campo, né? E eu queria só ressaltar que esse diálogo que houve com o poder público, ele foi muito falho, tá? Por exemplo, nós tivemos reuniões com a secretaria, né, a SE, e assim, não houve resposta satisfatória. As respostas não chegaram à comunidade, o que a gente sentiu que foi uma falta de respeito, né? As respostas chegaram para os meios políticos. E a reunião foi feita com a gente. Então, houve um descaso realmente do poder público em relação a essa situação. E como eu ressaltei também, né, dentro da portaria 391 do MEC, para se fazer um fechamento de escola, tem todo um processo técnico, né? E não houve nenhum processo técnico para fazer isso. Entendi. Não houve reunião com a comunidade, não houve reunião com a comunidade em si, com a comunidade escolar, não houve um estudo do impacto que isso ocorreria na região. Tá? Então, foi totalmente assim, feito a rodo, como vamos dizer assim. Tá? Doutor Matheus, o que o senhor atribui essa forma, como ele estava falando, do acontecido, né? Que não escutou, que foi feito a rodo, que foi feito a revelia. O que o senhor atribui isso? O racismo institucional do Estado brasileiro. É mesmo? Assim, eu sou um homem branco de classe média, né? Mas eu costumo dizer, sou professor da PUC, né? E há
10 anos trabalho junto às comunidades quilombolas. E você percebe isso nitidamente. Os meus alunos já ouviram falar isso várias vezes, né? Eu só senti isso quando eu comecei a advogar para a Federação das Comunidades Quilombolas, sabe? É aquela sensação de você falar e não ser ouvido. E ninguém te ouvir. Sabe? Então, assim, isso é uma estrutura do racismo estrutural da sociedade brasileira. Que existe, né? Que está aí. Que existe e que a Convenção 69, quando foi ratificada pelo Estado brasileiro, foi ratificada na tentativa de superar esse racismo institucional, porque eu tenho certeza que se a escola atendesse os filhos do prefeito, os filhos dos grandes fazendeiros de São Domingos do Prata, se ela fosse fechada, ia ter diálogo, ia ter conversa. O Estado tentaria construir uma alternativa que fosse aceita e admitida por essas pessoas. Mas como são pessoas negras, o Estado não quer nem saber. Eu vejo isso o tempo todo. O Estado toma suas decisões e as pessoas negras que se submetam, ainda que isso represente a destruição de perspectivas de vida. Mesmo sendo de forma arbitrária, porque parece que foi arbitrário. Sim. Sem dúvida. Mesmo sendo de forma arbitrária. Não escuta. Né? Eu acho assim, e a gente não faz essa discussão na sociedade brasileira. Né? Então, assim, a raça é um critério que exclui a maioria da população brasileira do acesso a direitos. Quando a gente fala de educação, nós estamos falando de um direito fundamental que está previsto na Constituição brasileira, e a Constituição estabelece que o Estado tem o dever de prestar os serviços para garantir o direito à educação. Uhum. Né? Quando a gente fala de raça, esse é só um exemplo. Né? Uhum. As pessoas negras estão sendo excluídas do acesso a um direito em virtude de sua condição racial, que foi construída ao longo da nossa história. Né? Uhum. E o que a Federação das Comunidades Quilombolas representa, e assim, o maior presente que eu tive na vida foi trabalhar e ter a confiança da Federação das Comunidades Quilombolas. O que ela representa é a denúncia do racismo estrutural. Nós estamos falando de racismo. A denúncia do racismo estrutural da sociedade brasileira e a posição clara de que as pessoas, que os quilombolas e as comunidades quilombolas não aceitarão mais viver numa sociedade que negue os direitos mais básicos, a educação, a saúde, a ser ouvido pelo poder público. O mínimo, isso é básico. Isso é básico. Edna, quais são... O que você percebe ao longo desse tempo, você na federação, vendo tantos outros quilombos, não só esse, que você percebe que os direitos mais que são violados? Eu acho que, eu acredito que esse é um deles, né? É uma violação. Porque, na verdade, a população negra nunca teve direito, né? A gente construiu, nós conquistamos esses espaços, né? Na marra, de estar dentro de uma sala de aula. Nós conquistamos o direito de uma saúde, o direito à moradia, né? O Estado brasileiro sempre nos negou isso. Quando lá há mais de 133 anos atrás, quando falaram da abolição, atirou essa população à própria sorte. E de lá para cá a gente tem lutado para conquistar isso, para conquistar esses direitos. Cidadão, você paga imposto igual o outro, não é? E somos eleitores, não é? Né? Como qualquer outra pessoa. E por que somente a população negra é atingida? Por que somente a população é retirada desses direitos? Né? Então, a gente, nesses últimos tempos, temos ouvido muitas outras comunidades que teve esse direito violado de escolas fechadas, né? E ali a gente faz a manutenção, não é só da cultura, mas também de toda a questão social dessa comunidade. Então, como eu falei, quando fecha a porta de uma escola, interrompe um processo de ensinamento cultural dessa juventude, dessas crianças, em conhecer a sua própria história. Né? E tudo isso já está garantido na Constituição. E por que não respeita? Porque somente essa população negra é que é violada constantemente. Então, quando a federação ela entra com essa ação, é para mostrar não só o Estado brasileiro, mas também para mostrar à sociedade que nós estamos nos mobilizando, Nós e que aqui. não vamos permitir mais retrocesso, não vamos permitir mais essa retirada de direitos sem minimamente nos consultar. E deixa eu entender uma coisa, fecha e fica fechado, fica aquela coisa fechada lá, que ninguém pode entrar, não pode acontecer nada, não pode acontecer a cultura, as reuniões da comunidade, nada, fechou e fechou. Fechou e pronto. Ah, que bom, né?
Queria colocar um adendo também, Pois que eu também estudo bastante essa questão. Eu estive há pouco tempo vendo uma pesquisadora de outro estado, mas isso pode se refletir para o Brasil inteiro, que o que ocorre com distritos igual ao Cônego João Pio, quando se fecha uma escola, o próximo passo que ocorre é o fechamento da igreja, o fechamento do posto de saúde, e ocorre o fechamento do distrito mesmo, o distrito acaba. Então, assim, é uma visão totalmente desumanizada, né, em relação à situação que existe lá, né? E eu queria ressaltar também que a escola, as professoras, elas são todas especializadas na didática de campo. E diferentemente da outra escola que eles estão querendo encaminhar, onde as professoras não têm essa bagagem pedagógica. Tá? É diferente, né? E assim, é 10 quilômetros de distância É muita coisa. do distrito, né? 10 quilômetros para quem está de carro é vaca, mas a maioria ali está a pé, gente, né? E o poder público não define que tipo de transporte que eles vão para lá, para outra escola, né? Exatamente. Nossa, que a gente tem o assunto é longo, né? E a gente ficaria aqui até amanhã, todo o nosso tempo já está estourando. Então, eu queria, assim, que você falasse, doutor Matheus, Edna, Walter, que falasse, assim, muito sucinto, cada um com uma palavra final do que a gente pode fazer, qual é a esperança que a gente tem para o ano de 2022 e a luta, né? A luta continua, que a gente, quando se une, e a gente grita mais forte, porque uma voz sozinha não é escutada, mas quando junta, uma andorinha só não faz verão, junta aquele tanto de andorinha. Então eu queria que cada um falasse a sua consideração final e vou deixar o final para o senhor. O Walter fala, a Edna fala e o senhor termina. Bom, queria agradecer o momento, né, a oportunidade de estar aqui. Então, assim, a luta continua, né, a comunidade continua bem mobilizada e a ideia é a gente ter uma audiência pública na Assembleia Legislativa e vários políticos estão ligando para a gente, né, para estar junto também com a gente nessa luta. Que bom. Tá? Que bom. Edna. Então, a perspectiva mesmo, né, para ano que vem é que as nossas escolas continuem abertas para que as nossas crianças, nossa juventude, a própria comunidade possa inteirar, né, ter esse espaço para poder fazer toda essa manutenção das suas tradicionalidades, né? E a federação, ela está aí para fazer com que a voz dessas comunidades ela seja ouvida e respeitada, né? Nós estaremos sempre na defesa e na busca dos direitos dessa população, cumprida, que seja né? cumprida. Né? Pelo menos então, isso, a lei. A gente vai seguir avançando, vai seguir lutando e nem um passo a mais. A menos, né? Nem um passo atrás. Sempre para frente. Sempre para frente. E né? É nós por nós. Né? Amém. Doutor Matheus. Não, eu acho que todo direito nasce da luta, né? E uma vez reconhecido, você tem que continuar lutando para que ele seja respeitado, né? Eu vejo assim, que o movimento quilombola, que de repente é o movimento mais antigo que a sociedade brasileira conhece, né? Desde os Palmares. Né? O movimento quilombola sempre se opôs às formas mais brutais de violência, de opressão, de exploração, e ele vai continuar se opondo. Isso é a origem do movimento quilombola, né? E se o Estado brasileiro não respeitar os direitos das comunidades quilombolas, a Federação das Comunidades Quilombolas, as associações quilombolas, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, todo o movimento que hoje está muito organizado, vai utilizar de todos os meios para garantir a efetividade dos nossos direitos, dos direitos das comunidades quilombolas, ainda que seja preciso denunciar mais uma vez o Estado brasileiro em cortes internacionais de violação de direitos humanos, porque o Poder Judiciário no Brasil, infelizmente, tem se mostrado muito tímido em adotar medidas efetivas que garantam os direitos das comunidades quilombolas. Direitos esses que não estão só previstos na legislação brasileira, não. Direitos esses que já são reconhecidos no sistema interamericano de direitos humanos e em vários outros sistemas internacionais de direitos humanos. Então, acho que a mensagem que eu acho que a gente poderia deixar é que ou o Estado passe a tratar as comunidades quilombolas com respeito, respeitando os seus direitos, ou ele vai encontrar a mais longa resistência da história brasileira, que é a resistência quilombola. Isso mesmo, vamos resistir. Sempre. Ai, gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Desejo mesmo que a escola não feche, que não feche nunca
nunca mais se fechem escolas. Aliás, o nosso desejo é que se abram mais escolas, né? Que mantenham a cultura, a raiz, aquilo que vem, a ancestralidade. Tem que vir, gente. É assim, foi da onde que a gente veio, todo mundo veio daí. O Brasil tem que entender isso, né? Então, muito obrigada pela sua viagem tão longa, que bom que você veio. Obrigada, Walter, de vocês todos saírem do lugar que vocês estavam e vir conversar com a gente. Que Deus abençoe, que Deus proteja os quilombolas e que as escolas não sejam fechadas Jamais. nunca mais. Sem dúvida.